Olá, este é o canal Velho da Periferia. Considere a possibilidade de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as notificações das postagens que a gente faz por aqui. Ao final do vídeo de hoje, deixa o seu like ou dislike. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike, né? Para a gente continuar produzindo alguma coisa para o canal. Então vamos ao assunto do dia. E o assunto do dia hoje é o governo FHC. A gente deu uma parada, a gente estava falando sobre os presidentes da República, a nova República, até o período atual, e a gente deu um intervalo lá para discutir um pouco sobre o STF. E hoje nós vamos falar então sobre o governo Fernando Henrique, que foi eleito em 1994 e tomou posse em 1995. Fernando Henrique era ministro das Relações Exteriores e o Itamar Franco colocou como ministro da Fazenda, e ele montou uma senhora de uma equipe com apoio, lógico, do presidente Itamar Franco, e conseguiram então implantar o Plano Real, que dura até hoje. E aí, na esteira do sucesso desse plano aí, depois de tantos que já haviam fracassados, o Fernando Henrique se elegeu. Naquela época lá, as eleições eram para 5 anos e ele se elegeu para isso também, mas no primeiro mandato dele, ele foi aprovada uma emenda à Constituição, mudando o mandato para 4 anos com a possibilidade de reeleição, uma reeleição seguida. A reeleição aqui no Brasil é um pouco diferente da americana, né? Na americana, a pessoa pode exercer 2 vezes o mandato de presidente, seja na sequência ou não. Depois disso ele não pode mais exercer. Aqui não. Aqui ele pode ser reeleito uma única vez, mas se ele saiu e se candidatar depois, ele pode exercer quantos mandatos o povo der para ele, desde que não seja na sequência. Na sequência ele só pode se reeleger uma vez. Então, essa emenda foi aprovada no primeiro mandato do Fernando Henrique. Existe uma celeuma aí de que houve compra de votos dos deputados para que eles aprovassem essa emenda. Alguns, né, deputados para aprovar essa emenda da reeleição. E, inclusive, um deputado federal do Acre, ele confessou que teria recebido do governador da época, do Acre, dinheiro, R$200 mil, para votar favorável à emenda. Aí o que o Fernando Henrique fala? O Fernando Henrique fala que do governo federal não houve compra de votos. Só que ele não sabe falar sobre os governos estaduais, os prefeitos, porque não era a reeleição só de presidente, era a reeleição de presidente, governador, de prefeito. E então todo esse pessoal tinha interesse em aprovar a emenda da reeleição. Então ele não descarta, o Fernando Henrique nunca descartou a possibilidade de ter havido compra de votos, mas ele garante de pé junto que a compra, que se houve compra, não foi na esfera federal. O Fernando Henrique Cardoso, ele é carioca, ele nasceu no Rio de Janeiro, né, em 1931, só que ele se criou em São Paulo. Já em 1940, ele foi para São Paulo e fez a carreira dele toda feita em São Paulo. A carreira acadêmica, né, que ele é oriundo dos meios acadêmicos, é um sociólogo, aliás, um sociólogo bem conceituado, né? Mas sempre foi alguém de esquerda, ele sempre foi alguém da esquerda. Aliás, a família dele toda, ele tem sempre a família dele tem uma tendência, os pais, os ancestrais dele, todos tiveram tendência a estarem sempre posicionados à esquerda. O Fernando Henrique, ele se filiava mais ao socialismo fabiano, né? E dentro disso aí ele sempre apoiou os movimentos de esquerda. Aliás, se vocês pegarem as campanhas do Fernando Henrique antes deles se enfrentarem, o Lula e o Fernando Henrique se enfrentarem nas eleições, eles estavam sempre juntos.
A primeira campanha para senador, por exemplo, é bem típico disso aí. O Lula estava ao lado de Fernando Henrique, ajudando-o a eleger. Mas o radicalismo do PT, esse radicalismo que o PT tem, não sei se todo mundo, né, mas pelo menos boa parte do PT, esse radicalismo aí não é próprio do Fernando Henrique. A gente passou muito tempo acreditando que o PSDB era um contraponto, estava à direita, era a direita brasileira. Né? Então, tanto que existe aí um documentário, por exemplo, da Brasil Paralelo, vocês vão ver lá o Teatro das Tesouras, né? O Teatro das Tesouras, o que é? Era naquela época lá que se degladiavam o PSDB e o PT, e eles queriam passar para todo mundo, para os eleitores, que eles eram diferentes um do outro, né? Um era de esquerda, outro era de direita. E a gente sabe que, na verdade, não é assim. Basta a gente ver hoje o que está acontecendo para a gente saber que não era assim. Mas o Fernando Henrique, ele iniciou a carreira dele como senador. O primeiro cargo que ele exerceu foi como senador, e ele entrou na vaga do Franco Montoro, porque naquela época lá existiam dois partidos. Como só existiam dois partidos, nos estados os partidos podiam lançar mais de um candidato a senador, e o suplente não fazia parte da chapa. O suplente era o senador do partido que tivesse menos votos. E o Fernando Henrique então ficou como suplente, ficou em segundo lugar. Franco Montoro assumiu o Senado e o Fernando Henrique ficou como suplente. E aí ele ficou como suplente, o Franco Montoro saiu para ser governador do estado, de São Paulo, ganhou as eleições, e o Fernando Henrique assumiu. A partir desse momento aí, então, o Fernando Henrique virou um político, meio que um político profissional, assim. Logo depois ele ganhou, ele disputou, aí estava sendo renovado 2/3 do Senado, 2 senadores de São Paulo venceram a eleição, né? 2 senadores do PSDB venceram a eleição, Fernando Henrique e Mário Covas, na ordem inversa, né? Mário Covas teve mais votos que Fernando Henrique. E o detalhe curioso é que nessa eleição foi eleito governador o Orestes Quercia, e cada um, Mário Covas e Fernando Henrique, eles teve mais votos do que o Orestes Quercia para governador do estado. Isso é mais ou menos assim um resumo da carreira do Fernando Henrique. Ele foi exilado, deu aula em algumas universidades internacionais, se autoexilou no Chile, depois foi para a França, ficou um tempo lá. O governo FHC, nos 2 períodos, né, tanto no primeiro mandato quanto no segundo, ele foi marcado por questões econômicas. A economia foi meio que o forte dos 2 mandatos do FHC. Mas teve assim, uma forte atuação na questão social e na questão da educação também. Né? Ele bancou nos 2 governos dele um único ministro da educação, Paulo Renato, e esse cara acabou fazendo uma revolução na educação. Ele tem que admitir que o cara era bom, era muito bom. Mas o forte mesmo do governo era a economia, porque ele tinha acabado de implantar o Plano Real, aliás, ele foi eleito com o propósito de continuar o Plano Real, de dar sequência à implantação do Plano Real, findar a implantação do Plano Real, mas ele enfrentou certas crises nacionais e internacionais, e em algum momento temia-se até que esse plano aí também, como os outros, não ia dar certo. Foram bastante crises internacionais que houve, e aí a equipe econômica tinha que rebolar miúdo mesmo para conseguir fazer as coisas não saírem do eixo. Né? A maior crise que teve lá foi, quer dizer, não maior não, né? Começou com a crise do México, depois vieram a crise
os balanços meio estranhos nos Estados Unidos, uma tal de Enron, a crise cambial, algumas medidas que a equipe econômica tomava, tentando ver ali na frente, para resolver um problema ali na frente, acabava dando errado ali atrás, com afã de diminuir a gastança pública, né? A gente já discutiu isso quando estava falando do Plano Real. Eles começaram a assumir a dívida dos municípios, dos estados, dos municípios, e isso fez com que a dívida interna do Brasil atingisse patamares muito elevados. Isso aí fez com que, em algum momento, os juros tivessem que ir lá para as alturas mesmo. Em 2002, quando estava a última crise que houve, que o Fernando Henrique enfrentou, foi a crise efeito Lula chamada, né? Essa crise aí, o que era? Como em 2002, em plena eleição, tinha chance do Lula ganhar as eleições, houve uma fuga de capital, todo mundo com medo, né? Ninguém sabia o que vinha por aí e tal. E aí o que aconteceu? O Banco Central, né, teve que elevar a taxa Selic lá para cima, muito lá para cima. Parece que 40% teve que fazer isso aí para segurar o efeito Lula, né, para não degringolar de vez. Essa foi a última crise que o Fernando Henrique enfrentou. E foram várias. Depois vocês dão uma pesquisada aí para vocês verem as crises que o governo Fernando Henrique, nos 8 anos, né, ele enfrentou. E dentro do plano econômico do governo FHC, tinha a questão das privatizações, né? Ele atuou fortemente na questão das privatizações. Eu vejo ultimamente, né, muita gente falando que o FHC era um governo de esquerda, ou o PSDB era um governo de esquerda. E realmente não tem como não falar que né? Mas privatizações não é um negócio que o governo de esquerda pura, né, faria. Então dá para perceber assim que apesar do socialismo dele, né, serem a favor do socialismo, eles não queriam um Estado muito grande, não. Eles queriam um Estado necessário. E aí eles privatizaram assim para valer mesmo, né? Hoje a gente vê, por exemplo, né, pega a telefonia. Eles pegaram, a gente tinha uma empresa de telefonia no Brasil, eles simplesmente pegaram essa Embratel aí e racharam ela, não sei em quantas empresas, lá fizeram um processo de privatização. Hoje, a hora que você pega um celular, o telefone fixo nem existe mais, assim, daquele jeito que a gente conhecia antigamente, né? Mas hoje, a hora que você pega um celular, pega uma linha de telefone, você vai ali na esquina, compra um chip e usa, sei lá, vai ali não sei aonde, o cara vem aqui, te instala uma linha telefônica, você usa, não quer mais a linha, você devolve. Antigamente, para você ter um telefone, era só telefone fixo, em primeiro lugar, né? E o negócio era tão absurdo que você declarava no imposto de renda como se declara um carro hoje. Então você declarava uma linha telefônica no imposto de renda. Então tinha muito pouca gente que tinha telefone, e a privatização das teles foi um negócio bastante, uma engenharia bastante interessante. Mas não foi só nisso aí, não. Eles privatizaram muitas coisas, né? Os bancos, por exemplo, os bancos estaduais. Todos os bancos estaduais foram privatizados. Privatizou a Vale do Rio Doce, que era uma outra empresa assim, que até hoje o PT tenta desprivatizar, né? Não sei se existe esse termo assim, mas torná-la pública de novo. E com isso aí, o que aconteceu? Isso aí deu uma injeção de ânimo bastante grande na economia, porque muitas empresas internacionais vieram para o Brasil. Teve uma época que teve uma enxurrada de montadoras de automóveis que vieram para o Brasil. Outro dia estava lendo aí alguma coisa, acho que 12 ou 13, nessa época, 12 ou 13 empresas vieram e montaram uma planta de montagem de carro aqui no Brasil, de veículos, né? Não só carro, de veículos de modo geral.
motos, caminhões, e isso aí. Então foi nesse período aí que deu essa injeção. E isso aí eu acho que foi o grande forte da equipe econômica, né? Que mostrava para o mercado, mostrava para o investidor internacional que eles não estavam preocupados com o Estado máximo, né? Eles queriam liberdade mesmo, eles estavam mais para o liberal do que para o conservador. E isso aí fez com que o Brasil alcançasse um patamar assim de segurança, vamos dizer, segurança institucional, tal, e essas privatizações, diga-se de passagem, nenhuma delas o PT concordou, lógico, né? Aí mostra bem a diferença entre PT e PSDB, apesar do Teatro das Tesouras, né? PT, eu lembro que quando houve uma das privatizações, que eu não lembro qual era, que foi feita na Bolsa de São Paulo, alguém do PT, alguém da esquerda, não sei se é exatamente do PT, mas alguém da esquerda foi lá e deu chutes nas pessoas que estavam encarregadas de bater o martelo lá para privatização. E isso ficou marcado na retina das pessoas mais velhas. Um pouco as pessoas mais novas não lembram disso, mas as pessoas mais velhas sabem exatamente do que se trata. Uma outra coisa que deu uma certa força, uma certa estabilidade para o Fernando Henrique, para o governo FHC, apesar das crises, né, foi a questão da lei de responsabilidade fiscal. O governo federal usou toda a influência que ele tinha no Congresso para aprovar uma lei de responsabilidade fiscal. Essa lei aí é aquela lei, né, que foi modificada recentemente pelo pessoal que assumiu, mas era uma lei que colocava os entes públicos, né, a União, os estados e os municípios dentro do orçamento. Então, sei lá, obrigava o estado, o município, a União, a não gastar mais que tantos por cento com folha de pagamento, por exemplo, né? E endureceu um pouco mais na questão das punições com relação à desobediência ao orçamento, esse tipo de coisa. Então, a lei de responsabilidade fiscal foi um grande avanço no Brasil. Não é no governo Fernando Henrique, não. É um grande avanço no Brasil. É uma lei que vai contra, lógico, né, os gastadores. E isso foi muito bom para o Brasil. Então, na questão da educação, como eu já comentei antes, o Fernando Henrique deixou o ministro Paulo Renato na educação nos 2 mandatos dele. Foram 8 anos de um único ministro da educação. Ele era um intelectual da Unicamp, se eu não me engano, e esse cara meio que fez uma revolução na educação, gente. Ele tinha algumas metas a serem batidas, né? Ele queria que no final do governo Fernando Henrique não tivesse uma criança em idade escolar sem estar matriculada. Não conseguiu não, mas quase que zerou isso aí, quase que zerou, ficou muito próximo dos 100%, não lembro exatamente por que não conseguiu 100%, mas quase que zerou. E ele, junto com isso aí, ele queria eliminar o vestibular, e foi na gestão desse ministro da Educação aí que se lançou o Enem. O Enem era um exame nacional de ensino médio, né? Não é? Exame Nacional de Ensino Médio, só que quando ele não foi lançado para substituir efetivamente o vestibular. Hoje ele já substitui em boa parte das universidades públicas, né? Ou quase todas. Mas na época lá ele foi lançado só para avaliar o ensino médio. E corrigir as distorções curriculares. Então, lá no início, ele servia só para isso. Agora, não sei se distorceram muito, mas agora, além de servir como avaliação disso aí, serve também para substituir o vestibular, né? Mas foi uma revolução bastante grande, assim, né? Nesse sentido aí.
Uma outra área que o governo FHC agiu também assim, fortemente foi na saúde. José Serra, um economista, foi ministro da Saúde. Hoje o pessoal fala sobre ter uma socióloga no Ministério da Saúde. No governo do Bolsonaro eles reclamavam que tinha um general no Ministério da Saúde e por aí vai, né? Mas no governo FHC, o José Serra foi o ministro da Saúde. O pessoal falava que ele era hipocondríaco, né? Então ele estava no lugar certo. Não sei até onde isso é verdade, mas era. O pessoal falava isso aí. Corria até uma piadinha lá que ele chegava na farmácia e falava: o que você tem de novo aí? Não sei o que e tal. Mas isso é piadas à parte, né? O José Serra, ele foi um grande ministro da Saúde, a gente tem que admitir que foi um grande ministro da Saúde. Foi na administração do José Serra, que o Brasil implantou algumas políticas interessantes na questão com relação à saúde. Primeiro, houve a questão da quebra de patentes de medicamentos, né? Então foi um movimento bastante grande, foi aprovado inclusive pela Organização Mundial do Comércio, eles aprovaram essa questão aí da patente, e a partir do momento que a gente quebrava a patente de determinados sais de fabricação de remédio, foi votado no Congresso, sob a batuta do José Serra, foi votada a lei dos genéricos, né? Uma lei que veio beneficiar demais, mas demais mesmo a população. Por quê? Porque quem compra genérico hoje sabe a diferença entre o genérico e o comercial. Aquele remédio que tem um nome e aquele que é um sal, né? Todos os remédios de uso contínuo o Zé Serra passou decretos, não sei se leis, para retirar os impostos federais desses remédios para eles ficarem baratos. Hoje você tem esses remédios de uso contínuo aí, hipertensivo, não sei o quê, que eles chega na farmácia, o preço é muito, muito baixo, né? Não vou falar que é ridículo, porque 10, 12 reais para quem ganha um salário mínimo não é tão pouco dinheiro assim. Mas eles conseguiram baixar muito o preço do remédio. E o Serra também enfrentou de frente mesmo a questão do HIV, né, da AIDS, enfrentou de frente a questão dos coquetéis. Quem lembra dessa época aí sabe que os coquetéis, a partir daquele momento que foram liberados os coquetéis a um preço acessível para todo mundo, os aidéticos começaram a ter uma vida normal, né? Hoje até não se fala mais em AIDS, não é porque a doença não existe, não, porque já é possível conviver com ela. Isso porque os coquetéis se tornaram acessíveis para a população que necessita dele. Então também foi uma mini revolução na saúde aí que o governo Fernando Henrique, né, proporcionou ao brasileiro. Foi o Fernando Henrique o responsável por nomear o Gilmar Mendes para o STF. Né? O Gilmar Mendes era um auxiliar dele, acho que era advogado-geral da União. Foi nomeado lá em 2002, se eu não me engano. Na verdade, o STF foi bastante amigo. Ele tinha o Congresso, ele fez maioria, né, naquela questão lá que a gente discutiu já anteriormente aí do presidencialismo de coalizão. Ele tinha feito uma coalizão boa lá, chegou a um ponto do governo dele que ele tinha 75% das duas casas. Com 75% você aprova qualquer coisa. Né? E tinha um bom relacionamento com o Supremo, e o Supremo, então, cuidava das questões do Executivo, assim, com um olhar bastante benigno, vamos dizer. Mas, em resumo, gente, foi esse. E esse foi o governo Fernando Henrique, que terminou em 2002 com a eleição do Lula. E o dado estranho aí que em 2002 o PSDB lançou um candidato, José Serra, que tinha revolucionado a saúde, tinha feito bastante coisa, e o eleito foi o Lula. Eu, particularmente, acho que o Fernando Henrique queria que o Lula fosse eleito. Eu acho que uma das missões, uma das coisas que o Fernando Henrique queria era passar a faixa para um operário, dito operário, né? Com todas as aspas do mundo, para um operário.
E ele não fez muita força para eleger o José Serra, não. Não vou falar que ele fez campanha por Lula, mas não fez campanha, assim, não fez uma força para eleger o Serra, não. O Odeio ganhou, e era nítido, mas muito nítido mesmo, a felicidade que o Fernando Henrique sentia de ter transferido a faixa para uma pessoa oriunda do movimento sindical. Tá? Esse é um resumo assim daquilo que eu lembrei, que eu achei interessante falar para vocês sobre o governo Fernando Henrique. O vídeo já está longo, para variar, né? Então eu deixo aqui a minha despedida e falo para vocês o seguinte: dê um like ou dislike aí, se vocês gostarem ou não gostarem, e considere a possibilidade de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Sempre que a gente tiver vídeos novos aí, chegue lá e dá compareça, se engaje um pouco lá. Então, direto da periferia, até o próximo vídeo.